Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha jornada dos testes automatizados end-to-end, mas é importante falar que essa jornada não é só minha, é também do meu time, tá? O que eu vou contar aqui para vocês é a história da nossa equipe, o que a gente fez, então não é uma verdade absoluta, tá bom, gente? É só o que a gente fez durante todo o processo de automação. E quero citar o nome da Amanda, que ela é minha parceira de qualidade lá na CIT. E cada slide aqui tem um dedinho dela, tá, gente? Para quem não me conhece, eu sou a Suelen, eu fiz Ciências da Computação no BH. Eu tenho aproximadamente 6 anos de experiência com automação de testes. E eu trabalho atualmente na CIT. E para quem não conhece a CIT, ela é uma parceira na transformação digital aí de grandes marcas. É uma multinacional brasileira que tem sido eleita para resolver grandes desafios. E ela acumula uma expertise na transformação digital através do Lean Digital. E, para quem não sabe, BH agora é o Centro de Exportação Internacional. Então, querendo saber mais, vão lá no stand. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi o início assim, da minha jornada. Eu fui contratada há aproximadamente 1 ano, quase chegando lá. E eu cheguei com a realidade de um projeto que já estava em andamento, já tinha um início de uma automação já começada. E eu tinha um desafio que era, nós temos um cliente lá e esse cliente ele tem vários projetos com a nossa empresa. E o desafio era fazer uma automação que pudesse para esse cliente absorver, né, todos os projetos. Então esse era o maior desafio da jornada. E para isso tudo acontecer, gente, eu tive um apoio gerencial, um suporte gerencial fantástico. Então, quando eu cheguei lá, a gerência já sabia a importância da automação de testes. Então, eu já cheguei com todo esse apoio e que eles já tinham um know-how de como que seria, né? Eles já entendiam as necessidades do projeto e aí é muito importante a gerência saber as necessidades do projeto, saber que precisa de investir mesmo, é um projeto em paralelo com o projeto de desenvolvimento e também alinhar as expectativas, porque um projeto de automação ele tem um retorno a médio e longo prazo. E normalmente, assim, por experiência, a gente sabe que o pessoal fica aguardando assim, um retorno muito rápido e não é assim que funciona. E fazer esse alinhamento, gente, faz toda a diferença. Mas e aí, Suelen, se eu não tiver esse apoio gerencial, como que eu faço para poder conquistar? Então eu indico para vocês, quem for mexer aí com automação e quiser automação no projeto de vocês, é que vocês façam uma prova de conceito, né? Tragam para a equipe, mostre como que seria fazer automação, execute alguns testes. Gente, faz e mostre, porque na hora que o pessoal vê a automação rodando, é bonito demais, sabe? Todo mundo fica encantado, gente, o negócio está mexendo sozinho, e é sério, é encantador. Então, é importante a gente ser muito transparente e falar, olha, a gente precisa de um investimento, a gente precisa do apoio, tem que ser considerado realmente como um projeto em paralelo e que esse retorno ele vai vir assim a médio e longo prazo, porque alinhar as expectativas é muito importante e ter, né, essa claridade do todo também é muito importante para que no futuro seja tudo ok. E por que automatizar, né? Então, quando eu cheguei, eu tinha, né, esse desafio que tem esse projeto do cliente e vários projetos para a gente poder automatizar e fazer com que eles se alinhassem. E quando eu cheguei lá, eles já tinham um porquê de fazer automação, que normalmente é alinhado assim, com qualquer empresa que queira fazer automação. Então, a primeira parte é um cliente muito importante para a CIT, então a gente precisa fidelizar o cliente através da nossa qualidade, garantir a qualidade após as mudanças nos sistemas, né? Se a gente faz qualquer alteração, a gente precisa que o sistema como um todo mantenha-se funcionando, ter uma documentação viva. Aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E tornar o trabalho mais eficiente e eficaz. Como assim, né, Sueli? Hoje o analista de teste, ele recebe lá o projeto para poder testar. Faz todos os cenários e executa manualmente. Acabou esse projeto, o que acontece?
todo o trabalho e esforço que o analista de teste, o engenheiro de qualidade teve, né, para poder fazer aqueles testes é perdido, porque ele fez manualmente, passou, entregamos para o cliente e se precisar de executar de novo. Então, tem que fazer todo o trabalho novamente manualmente. E a automação ela vem para isso, para a gente poder simplesmente com um clique fazer com que isso execute novamente sem perder o trabalho do engenheiro de qualidade. Então, ainda dentro do projeto, né, cheguei, já tinha tudo alinhado, os gerentes já deram todo o apoio que a gente precisava e aí começamos a falar de uma coisa que é extremamente importante para qualquer projeto, que é a nossa arquitetura. Então, antes mesmo da gente começar a elaborar qualquer coisa concreta, a gente sentou e vamos verificar como que seria uma arquitetura base. Então, vamos conhecer o sistema daquele cliente, os sistemas daquele cliente, para poder entender como que seria uma arquitetura que atendesse a todos os projetos do nosso cliente. Então, a gente fez uma arquitetura base, a gente sentou, pensou muito, e nesse momento aqui, está trabalhando o engenheiro de qualidade junto com os arquitetos, que foi assim que a gente fez lá, tá, gente? Sentamos todos e começamos a pensar como que seria uma arquitetura, para pensando já em reaproveitamento de código, em manutenabilidade e essas coisas, né, que todo mundo já sabe. Após definir uma arquitetura base, a gente definiu, e aí, o que nós vamos usar? Nós vamos usar qual framework? Vamos usar BDD? E aí, para quem não sabe, eu falei um pouquinho da documentação viva e falei que ia falar para vocês um pouquinho mais sobre isso. O BDD, ele é assim, uma forma de escrever com que todo mundo entenda o que está acontecendo. Então, a gente consegue alinhar as regras, alinhar o comportamento do sistema. Então, o BDD, ele traz para a gente uma escrita normal, em que o desenvolvedor vai entender, o nosso cliente vai entender, o engenheiro de qualidade, e a gente alinha todas as regras de negócio. Vai ficar um pouco mais claro quando eu mostrar um exemplo, tá? Mas o BDD é basicamente isso, é para a gente conseguir comunicar numa mesma linguagem, de forma simples, sem utilização de termos técnicos, para que qualquer um que conheça e que mexa com o sistema tenha capacidade de poder entender as regras como um todo, tá? Então, aqui no meu projeto, a gente fez a arquitetura base, a gente escolheu trabalhar com o BDD, escolhemos algumas libs e frameworks, escolhemos o Selenium, tá, gente? Que o Selenium, ele é o que tem... Desculpa, meu computador bloqueou. Mas o Selenium, ele tem a comunidade mais ativa hoje no mercado. Opa. Falar e digitar é complicado, né? Então... O Selenium, ele tem a comunidade mais ativa, é onde a gente vê mais posts, mais soluções para os nossos problemas. É gratuito, né? Então, a gente escolheu o Selenium. E daí, a gente fez a primeira implementação, pegamos um cenário bem simples de cada projeto desse cliente, para a gente poder fazer a validação dessa arquitetura. E aí, nesse momento, o pessoal os engenheiros do nosso projeto, eles deram uma afastada e ficou com o pessoal da engenharia fazer essa validação. Engenharia de qualidade, eu falo os analistas de teste, tá, pessoal? E aqui a gente fez uma primeira execução, e aí a gente identificou alguns problemas, incrementamos a nossa arquitetura, fizemos outras execuções, e aí verificamos, tinha outros problemas, incrementamos a nossa arquitetura, e a gente foi fazendo isso até a gente entender que a nossa arquitetura estava madura suficiente para poder absorver mais casos de testes, absorver mais cenários, tá? Então, aqui, depois desse processo, a gente conseguiu ter uma arquitetura um pouco mais madura para poder prosseguir com o projeto. E aí, gente, eu quero frisar bastante aqui na arquitetura, porque sem esse cara aqui bem feito, bem organizado, todo mundo sabe que a automação, ela requer muita manutenção, o sistema tem constante mudança. Então, se você não fizer uma arquitetura de forma que você consiga reaproveitar e modificar as coisas rápido, vocês vão começar a ficar um pouco frustrados, porque vai demorar muito, vai demandar muito tempo e vai ficar muito caro. Então, essa parte é de extrema importância para a gente conseguir ter uma automação mais consolidada, tá? Aqui tem um exemplo que eu trouxe para vocês, um exemplo básico de automação. É só uma ideia, tá? Não é a automação final do meu projeto, é assim que a gente definiu e depois a gente
evoluiu essa arquitetura para atender a todos. E aqui vocês podem ver que a gente tem a parte do BDD, que é onde a gente escreve em linguagem natural para todo mundo entender, que são as features. Então, aqui eu escrevo as features e a gente optou por utilizar o Page Object. E para quem não sabe o que é Page Object, gente, o Page Object é a representação da sua tela no sistema, na nossa arquitetura. Então, por exemplo, eu tenho uma tela de login. Eu vou ter uma tela de login representada dentro da minha arquitetura, em que qualquer interação com aquela tela, em qualquer objeto daquela tela, vai estar implementado lá. Então, se eu tenho que digitar o meu nome e eu tenho que colocar a minha senha e clicar, esse mapeamento desses elementos estarão todos dentro da minha tela de login. Até coloquei um exemplo aqui de login page aqui. Para cada página, a gente vai encapsular esses métodos, né, onde a gente trata o selenium direto aqui dentro dos nossos steps, que é onde a gente vai fazer o assert, que é fazer a validação se minha tela realmente entrou, realmente loguei, esse é meu nome que está aparecendo lá, está certinho. E uma coisa muito legal, assim, que já é bom a gente pensar do início, é uma página comum, porque todo sistema, ele tem uma tela, né, que tem métodos que são repetidos em outras. Por exemplo, eu posso ter um botão flutuante que vai estar em todas as telas, então eu não tenho uma página específica para ele. Então eu implemento ele dentro do meu Common Pages. Dessa forma, eu consigo reutilizar os meus métodos sem ter que repetir aquele botão que era flutuante na minha tela de login, na minha tela de usuário e assim por diante, tá? E esse cara aqui, ó, o finalzinho aqui tem um utils. Gente, a arquitetura aqui está em Python, mas isso daqui vale para qualquer linguagem, tá? É só que a gente está utilizando o Python para automatizar, então eu só desenhei isso aqui em Python para poder agilizar assim, meu tempo na hora de construir a apresentação. Mas vocês podem montar e fazer em qualquer linguagem, lembrando que isso é só um exemplo de arquitetura, ela não está madura o suficiente, isso aqui é só uma base para quem quer começar a automatizar, ter por onde seguir, um norte para onde seguir, tá? Tem uma pastinha aqui que a gente criou, que é um utils, esse cara é muito importante para a gente, que é onde nós vamos colocar todos os nossos métodos, que não é parte do sistema e que ele é comum entre todos os nossos projetos. Então, eu já resolvo um problema de ter um método implementado, sei lá, um gerador de CPF, que eu preciso de usar no meu projeto, e no outro projeto do meu cliente eu também preciso de usar esse mesmo método. Para que eu vou ter 2 geradores? Então, vamos compartilhar. E aí a gente evoluiu esse cara, vou falar um pouquinho mais para frente como que a gente evoluiu, mas hoje ele é utilizado por todos os projetos desse cliente, tá? Aqui, depois que você definiu a arquitetura, a gente amadureceu a arquitetura, está na hora da gente começar a alimentar com os nossos cenários, com os nossos casos de testes. E aí, como que a gente fez isso? Primeiro a gente implementou, o primeiro foi simples para validar a arquitetura, agora a gente implementou um cara que seria muito difícil, muito complexo, e fizemos a execução do cenário dele. Quando a gente executa, a gente percebe que tem um monte de problema, né? E aí, depois eu vou falar um pouquinho desse, eu vou dar uma pulada, mas esse aqui também faz parte do fluxo, porque a gente só implementou um. Então, executamos o cenário, identificamos os problemas e fizemos a evolução. Implementamos outro cenário, executamos o cenário que a gente implementou, o outro, e executamos todos os outros. Lembrando, gente, que quando a gente vai fazer a execução de um teste automatizado, a gente normalmente executa ele headless também, né? Que é quando a gente não mostra a página, o browser executando. Então, é importante você executar o cenário separado, terminou de implementar, executa todos os cenários feitos e também executa em headless, que pode ser que ele quebre quando está em headless. Então, dessa forma, nesse ciclo, a gente também foi evoluindo para seguir uma maturidade nos nossos testes. E aí o nosso primeiro problema era escrever o BDD de forma madura, de forma que o nosso cliente entenda, que a comunicação seja simples entre os desenvolvedores, que a comunicação seja simples entre os analistas de testes, arquitetos, todo mundo que está envolvido no projeto. Então a gente trabalhou bastante aqui, aprendemos a escrever um BDD simples, mas que realmente reflita as regras e o comportamento do nosso sistema. Depois que essa etapa estava pronta, aí eu vou falar um pouquinho do timeout aqui.
A gente foi resolvendo os problemas de timeout, que eu vou falar mais ainda dele na frente. Todo mundo que já mexeu com automação sabe o que eu estou falando agora. E aí a gente resolveu os problemas de timeout, amadurecemos essa etapa, fomos identificar o que a gente poderia fazer para ainda mais reaproveitar os nossos métodos implementados. E aí a arquitetura, nesse momento, ela vai te ajudar muito se ela estiver bem feita, bem estruturada. E então a gente pensa na manutenabilidade. O que ainda mais a gente pode fazer para que na hora que fazer uma manutenção seja simples e seja rápido. Quando a gente passou por todos esses pilares e exercemos esses pilares dentro desse ciclo, a gente entendeu que a gente estava com um nível de maturidade suficiente para poder prosseguir, tá? E aqui está um exemplo de maturidade BDD. Como eu falei para vocês, o BDD ele é uma escrita em que todo mundo entende. Ele está bagunçado esse slide, tem muita informação, mas é para vocês entenderem como que ficou essa maturidade assim, depois da gente alterar, tá? Então aqui a gente tem o exemplo em que eu estou executando um cenário, e esse cenário foi um dos primeiros que a gente fez, né? E aqui, por exemplo, eu falo tudo, eu falo que eu estou fazendo, estou informando a senha, que eu estou fazendo o login. Tem uma parte aqui que eu estou falando que eu estou clicando no elemento com o ID, rádio, alguma coisa. E aí a gente foi percebendo que se meu cliente lê isso, meu cliente não entende nada de tecnologia. Fala, o que é elemento? Do que essa pessoa está falando? Então a gente evoluiu esse BDD para esse aqui. É exatamente o mesmo. Nossa, aliviou a poluição do meu slide, né? Era de propósito, gente. Não faça slide desse jeito, não. E aqui a gente aliviou essa visão e a gente já consegue falar o cenário de forma que o meu cliente entenda, o meu desenvolvedor entenda, o meu analista de teste, todo mundo envolvido entenda. Ficou simples, ó. O meu cenário é criar uma submissão sem as questões. Aí é algo específico lá do sistema. Dado que eu esteja logada como administrador no meu sistema, e o browser esteja na página de nova submissão, quando o usuário criar submissões digitando alguns fields, e aí a gente identificou que nesse momento não era os campos que eu queria validar daquele forma. Então, para que eu vou expor isso aqui? O meu cliente sabe que ele tem que digitar a informação lá. Então, eu não precisava. Então, eu encapsulei esse cara dentro do meu step. Então, aí eu faço a validação, a submissão deve ser criada. Eu só queria ver se a submissão era criada, era só um caso de teste. Então, eu troquei tudo isso aqui, do extremos detalhes, informações técnicas, para esse BDD, que traz uma linguagem mais simples e a gente consegue aí fazer com que todo o time entenda. Gente, fazer isso não é fácil, tá? Parece muito simples, mas não é. A gente escrever ele desse jeito realmente requeriu da gente um tempo, um esforço para poder aprender e entender e ver se isso aqui estava realmente atendendo. Então, Amanda e eu sentamos e ficamos lá tentando e revalidando até dar certo. E aí, gente, esse processo do início da automação, ele é realmente doloroso, porque você precisa ter aquela arquitetura pronta, aqueles casos de testes funcionando, porque na hora que vocês começarem realmente a colocar ele dentro do processo e isso for crescendo, você vai ter um controle, seus testes vão passar e aí você vai estar satisfeito com os resultados. Pronto, fizemos o BDD, fizemos casos de teste, estamos maduros. Mas e os problemas que a gente teve durante todos esses caminhos? Eu coloquei assim como ponto de atenção só para não assustar, mas a gente realmente trabalhou bastante nesses índices aqui. E aí o primeiro que eu falei que ia voltar nele é o timeout. Tenho certeza que um monte de gente aqui já trabalhou com automação. Quem nunca trabalhou e vai trabalhar, vocês vão... Nossa, gente, que a menina tinha total razão. Timeout, gente, é tipo aquele ferrinho de dentista, que vai fazendo aquele barulhinho, você fala, gente, eu tenho que sair daqui correndo. Aí você pensa, mas se eu sair vai ser pior, né? Então, você tem que ficar lá naquele momento, tem que corrigir naquele momento, porque se você deixar para depois, vai ser bem pior. O que a gente fez? A gente identificou que toda vez que eu precisava de dar um clique, o Seleno, ele é rapidinho, né? Ele acha que ele é o Sonic. Então, ele corre e faz as coisas antes mesmo dos meus objetos, da minha tela ter renderizado ou carregado por completo. E aí, o que acontecia? Eu tentava clicar e o objeto não estava pronto e aí dava timeout. E a primeira coisa que a gente faz, né? A gente joga lá um time.sleep gigantesco. Aí, ó, todo mundo sabe.
joga um time.sleep e coloca, 1 segundo, 2, 3, opa, passou, vai ficar assim, né? Só que aí, quando a gente for fazer essa migração e executar, agora eu vou executar os meus casos no computador da Amanda. Vai dar pau, claro que vai, né, gente? Porque o computador dela tem um processamento completamente diferente da minha máquina. Vou jogar isso no Jenkins, nossa senhora, nada vai passar. Então, a gente fez essas observações e identificamos que a gente não pode ter time.sleep, tá? Gente, não conseguimos tirar 100%, esse cara, ele fica perseguindo a gente. Mas a gente tirou, posso dizer, 95% time.sleep. Hoje, numa bateria de 133 casos de testes, que ainda está em evolução, se a gente tiver em 3 lugares time.sleep, assim, é muito, tá? Então, a gente realmente evoluiu. Como que você fez isso, Ellen? Me fala. Foi simples, a gente identificou que antes de clicar, eu tinha que esperar alguma ação daquela tela. Então, eu esperava, já viram aquele wait until element be clickable, ou wait until alguma coisa do Selenium? Gente, esse cara é um anjo. Então, a gente colocou, antes de cada clique, esse cara. Pô, mas para cada método vocês colocaram esse cara, então a gente evoluiu, porque no início estava poluído, né? E aí faz parte da maturidade dos seus testes mesmo. Para cada elemento, estava colocando, para clicar, tem que esperar o elemento ser clicável. E aí a gente colocava um tempinho lá que a gente sabia que ia funcionar para outras máquinas e no Jenkins, mas isso começou a ficar poluído, porque para cada método que eu tinha, cada page object que eu tinha, né, para aquele elemento, estava lá o timezinho.sleep. Então, o que a gente fez? A gente criou aquele utils, né, e aí a gente foi além de criar só os métodos utilitários que são utilizados iguais para cada um dos nossos sistemas. A gente criou também uma outra biblioteca em que eu tenho um método de clique, um método de digitação, em que para cada vez que eu vou digitar, isso já está encapsulado lá dentro. Então, na hora que eu chamo o meu clique, já tem esse cara encapsulado e eu não preciso ficar repetindo nos meus métodos. Então, foi uma forma que a gente fez para evoluir. Isso, eu estou falando do exemplo do clique, mas a gente tem, por exemplo, no sistema tem um debounce, um tempinho para quando o campo é de digitar. Então, a gente fez um método que captura esse debounce, ele pega aquele tempinho lá que já está configurado na tela e acrescenta mais um tiquinho e depois ele tenta digitar. E aí, assim, a gente foi evoluindo, gastamos, claro, alguns meses fazendo isso, para a gente conseguir maturar o nosso automação de teste. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês de ambiente. Essa parte aqui é muito importante. Eu já trabalhei em vários projetos que o ambiente ele é compartilhado e isso é muito ruim para a automação. Eita. Gente, peraí, vou parar de falar para conseguir acertar. Ó, funciona. E eu trabalhei nesses ambientes que eles são compartilhados e acaba que eu estou testando uma versão com a automação e aí o meu colega foi lá e jogou uma versão nova. Eu já não estou mais executando minha automação naquele ambiente que eu deveria ter executando. Isso acontece muito com a equipe grande. É claro que se tem uma equipe de desenvolvimento pequena, isso é controlado. Mas o ideal é que a gente realmente tenha um ambiente. E a gente sabe que isso daqui querendo ou não, é um investimento a mais que precisa para o projeto. Então, nosso suporte inicial já está alinhado com as nossas necessidades. Então, ele entra muito nisso, né, com o investimento desse ambiente para automação. Massa de dados é outro muito problemático, que também já trabalhei em projetos em que o meu banco ele era compartilhado com todo mundo, com o cara que está desenvolvendo, com o pessoal que estava fazendo teste manual, e aquela bagunça, aí eu colocava uma massa para automatizar, e o pessoal mexia na minha massa e dava tudo errado, né? Claro que ia dar errado. E é bom ter um ambiente assim. Claro, né, gente, isso daqui vai de acordo com a necessidade de cada projeto, de cada empresa. Só estou falando que é uma boa prática, tá? É o que realmente funcionou. Então, a gente separou, a gente tem um banco e um ambiente só para automação. E aí eu venho a parte do métodos úteis, né, que é para compartilhar os métodos comuns dos projetos, que eu já falei para vocês. E gastar um tempinho aí para escrever o BDD de forma correta e reaproveitável. Então, na automação, a gente tem esses, vamos dizer assim, essas pedrinhas no nosso caminho que a gente vai superando, trabalhando aquela maturidade que eu falei com vocês ali. Do ciclo, né, de desenvolve um pouquinho, valida, executa tudo, vê se vai falhar, joga no Jenkins, vê se vai falhar, joga na máquina do colega, isso tudo é importante. E uma parte, assim, que é muito importante, que é o envolvimento do time.
Quando eu cheguei, gente, na CIT, na verdade eu só cheguei porque meu time escolheu que eu fosse para lá. Eles me contaram. Falou, vocês querem o quê? Desenvolvedor ou analista de teste? A gente quer uma pessoa que é analista de teste, que entende de automação. Então eu já cheguei com um time que já tinha uma cabeça, uma visão diferenciada. O pessoal queria que eu estivesse lá, eles queriam que eu fizesse automação. Eles querem que o código seja bem feito. Então, isso foi muito legal. Eu não cheguei para conquistar meu time que me conquistou. Foi o inverso, sabe? Mas eu já tive equipes que... Gente, desculpa, mas o pessoal achava que eu era a pessoa que achava bug. Minha função era achar bug, né? E aí você precisa de realmente desenvolver esse relacionamento com o seu time. Isso é muito importante. Como que a gente faz isso? O primeiro passo, gente, é comunicação. A gente não está lá, né? O engenheiro de qualidade, ele não está lá para apontar o dedo, achei um bugzinho lá, né? Não é nada disso. A gente está lá porque a gente é um time, porque a gente quer entregar um produto de qualidade final para o nosso cliente. A gente quer fidelizar o nosso cliente com qualidade. E aí, se eu falar com vocês, gente, já peguei teste que a feature não tinha bug. Eu falei, né? Nossa, sério, é sério. E eu ficava assim, gente, eu tô com algum problema, né? Eu tô sabendo testar esse trem, não. Aí eu retestava de novo, não tô achando bug nesse negócio. Mas é verdade, porque quando o time ele trabalha em conjunto e ele realmente quer que as coisas saiam, a gente realmente consegue conversar focado na qualidade. E aí isso começa onde? No desenvolvimento. A automação ela vem para dar o suporte para o desenvolvimento, mas tudo é em conjunto, a gente trabalha lá em conjunto, tá? Então, esse apoio aqui, interesse do time, é que vai fazer toda a diferença entre o seu produto final com qualidade ou sem qualidade. E aí, pessoal, uma coisa muito legal é que a gente está fazendo ainda, tá? Uns hands-on semanais com o time, onde eu estou passando para a galera como automatizar. Como que a gente vai automatizar o sistema. Por quê? Porque eles também estão automatizando a automação, estão fazendo automação de teste, ainda dentro do processo de desenvolvimento, que também vou falar um pouquinho mais. E tem essa mudança cultural, né, de processos, que a automação ela entra e aí, querendo ou não, ela entra lá na fase de desenvolvimento, então a gente demora mais para entregar o produto. Em compensação, o preço final disso é muito mais barato, né? Tem a transformação da equipe em uma equipe multidisciplinar e, claro, a implementação aí dos baby steps que eu estou falando com vocês desde o início, que é a parte que eu implemento um pedacinho, eu testo, eu valido, eu evoluo e aí eu faço de novo e faço todo esse ciclo até eu entender que aquele projeto é maduro o suficiente para eu conseguir evoluir com a minha automação. E aqui a gente tem como está o nosso processo hoje, começando, na verdade, que a gente está nessa fase, de incluir a automação dentro do nosso processo. Então, a gente tem o Groom, que é a fase que a gente analisa os requisitos funcionais e os não funcionais. A gente faz a Plane. E aí, aqui na ID, a ideia é a parte onde a gente olha para o código e vê o que a gente vai usar daquele código, como acrescentar, fazer essa discussão mesmo de como vai ser implementado. E nessa parte aqui toda, gente, está todo mundo incluso. Inclusive eu faço parte disso aqui tudo, do Plane, do Groom, agora do ID. E no ID a gente já olha para alguns cenários que vão ser automatizados. Porque, é claro, a gente não vai automatizar 100%, né? Não existe isso, é muito caro fazer. Mas a gente vai automatizar aquele fluxo que, se der pau, vai dar impacto para o nosso cliente. Ele vai ficar na mão, aí você vai ter que colocar o sistema dele em manutenção e ele não vai ficar feliz. E aqui, após o ID, que a gente escolheu alguns cenários, enquanto o pessoal está desenvolvendo, ainda nesse momento sou eu que estou criando o BDD. Por quê? A gente viu que a gente tem toda aquela parte de maturidade até chegar num BDD legal. E isso a gente está passando para o time nos hands-ons. E aí, na hora que o time estiver total capacitado, essa função não vai ser só minha também. A gente vai passar, né, essa bastão para que o time todo faça. Então, desenvolvemos, acabou o desenvolvimento, entra a automação de teste. E aí que é legal, gente, que não é só automatizar, a gente executa os testes antes de chegar efetivamente para o teste mesmo, na hora que eu vou testar lá os outros cenários alternativos no manual. Então, aqui eu estou garantindo que o que a gente desenvolveu já vem com qualidade,
e que o fluxo principal dessa nova feature não vai quebrar, porque a gente já automatizou e a gente já executou para ver se naquelas alterações que a gente fez no sistema, na hora que a gente executar a regressão, não vai ter nada quebrado. Então, quando chega para mim, eu já não preciso mais preocupar em fazer teste de regressão, porque a automação já fez para mim. Isso é ótimo. Depois a gente faz um code review, que é a revisão para ver como que foi, né, o desenvolvimento desse código, tanto da automação como dos testes, envolve o BDD também. E aí sim é que eu vou fazer os testes manual. Tem mais processo, né, gente? Até chegar para o cliente, depois colocar em produção e tudo, mas não vale, porque eu só queria mostrar para vocês onde que se encaixaria a automação no nosso dia a dia. Essa que é a ideia, tá? Aí aqui tem o exemplo do nosso pipeline antes da automação. Então, a gente tinha, no nosso Jenkins, a gente executa, né, no nosso fluxo de integração contínua, os testes unitários, os testes integrados e depois que a gente fazia o deploy. Hoje, a gente continua com os testes unitários, com os testes de integração, e aí a gente monta o nosso ambiente, importante, de forma separada. Isso aqui foi uma estratégia da equipe, de montar de forma separada o ambiente. E então, a gente faz a execução dos testes, e aí sim é que a gente faz o deploy. Então, hoje, esse é o nosso pipeline. E aí, como que fica o resultado? Eu peguei um resultado que, tipo, falhou e que pulou e que deu certo, né, para vocês verem. Opa, foi mal. Aí aqui tá... Peraí, gente, senão vai bloquear de novo. Só para garantir a vitória. Aí aqui tem os resultados no Jenkins, como que mostra pra gente, né? A gente teve 43 testes que passaram nessa execução que eu fiz, 2 falharam e aí pula. Como que a gente consegue visualizar? Tudo muito bem organizado. E aí, os resultados, né? Nosso processo ainda está em andamento, eu quero deixar isso muito claro. A gente está trabalhando nesse processo de adequação da automação. E aí, nesse momento, eu criei um teste de regressão automático em cima de uma regressão manual que a gente tinha feito. Aí eu tirei o print, gente, do Gira, para vocês acharem que eu não menti, tá? Isso aqui também é o print do meu console. A gente fez o teste manual desse módulo e ele demorou 36,5 horas. Esses testes aqui foram criados em cima desse teste manual que a gente fez, dessa regressão. E aí, a gente consegue executar ele em 23 minutos, mais ou menos. Então, basicamente, a mesma quantidade em uma execução muito, muito rápida. Hoje, isso aqui é a execução na minha máquina. No Jenkins, ele demora um pouquinho mais. E aí, eu vou falar para vocês algumas estratégias que a gente vai fazer e a gente ainda não conseguiu implementar, porque a gente ainda está nesse processo, tá? Então, só com esse resultado aqui desse módulo, que dava muito trabalho para a gente teve uma economia aí de 36,12 horas de trabalho, né? Então, é assim, gente, que vocês provam para o seu gerente que ele tem que investir em automação, tá? Mostrando essas coisas assim para ele, tá? E aí, quais são, né, os nossos próximos passos? Paralelizar a execução dos testes. Como eu falei com vocês, hoje no Jenkins demora mais do que executar na minha máquina. Então, a gente quer fazer esse paralelismo para a gente executar ainda mais rápido. Então, a gente vai fazer isso. Nós vamos reexecutar todos os testes que falharam. Por quê? A gente se blindou implementando nossos métodos úteis com o timeout para que toda vez que desse um tempinho diferente, ele esperasse o elemento de forma correta e clicasse. Só que a gente sabe que mesmo a gente blindando de todos os lados, pode acontecer alguma coisa no ambiente, naquele momento, sei lá, ter uma queda de alguma coisa e alguns testes falharem, né? Isso acontece. Não pode acontecer, tipo, 90% dos seus testes, né, gente? Tem alguma coisa errada. Mas uns 5% dos seus testes falharem, durante aquela execução, não sei, noturno, que vocês forem fazer, o ideal é que vocês reexecutem para ter certeza que se eles falharem é porque eles realmente pegaram um erro lá no sistema ou se falharam por algum timeout. Então, a gente vai criar essa feature para reexecutar os testes que falharam. Automatizar, aumentar a base dos testes e aí, dentro do processo que a gente vai conseguir incrementando os nossos testes e também fazer o teste do que é legado, né, que é muito importante. O sistema que já estava pronto, que tem muita coisa para fazer, está lá e a gente precisa automatizar para colocar ele funcionando. E aí, um resumo, é importante a gente ter
um objetivo, o que eu quero automatizar, por que eu quero automatizar, ter o escopo, né? No meu caso aqui, no caso da minha equipe, a gente automatizou pensando nos 2 projetos, nos 3 projetos ali daquele cliente. Então, a gente precisa de saber o nosso escopo para saber como tratar isso. E aí tem, né, a associação entre os projetos, então a gente precisa de muita comunicação o tempo todo, não pode falhar. E se falhar, a gente vai lá e conversa de novo para que não falhe novamente. Então, a comunicação é essencial. O time, que tem que estar engajado no processo de qualidade e te apoiar, e cada um apoiar o outro ali naquele momento, porque o que todo mundo quer é entregar algo realmente valoroso para o nosso cliente e ter um resultado bem legal lá no final do mês, né? O tempo, que é importantíssimo a gente alinhar essa expectativa de que comecei a automação na semana que vem e tá tudo lindo, né? A gente tem uma bateria de regressão e a coisa vai funcionar. Não é assim, a gente realmente precisa pensar na automação como um projeto em paralelo, ao desenvolvimento. A gente precisa saber que tem investimento, é tempo gasto, e isso é extremamente importante. E o apoio, que não é só o apoio gerencial, né, que eu já falei aqui do time, mas eu quero frisar, é o apoio aí de todo mundo para poder chegar numa conclusão.